Olá, alunos de Prática Jurídica 1, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre o mandado de segurança. Eu já coloquei o material lá no Moodle. Hoje eu vou seguir os slides aqui para quem quiser acompanhar também pelo material que eu já coloquei lá, tá bom? Na nossa próxima aula nós vamos fazer mais uma live para a gente elaborar a petição, falar sobre o caso, tá bom? Tudo bem, então vamos lá. O mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é uma ação constitucional, ele é conhecido como remédio constitucional, como um remédio constitucional. Por quê? A exemplo do que ocorre com o habeas corpus, com o habeas data, com a ação popular, ele possui um inciso dentro do artigo 5º da Constituição Federal que regula, né, as hipóteses de cabimento, ele dá o conceito do mandado de segurança, dada a importância que o mandado de segurança tem, né, dada a relevância do direito que ele vai tutelar para o interessado que queira se valer do mandado de segurança. Então, nós estamos falando aqui de uma ação constitucional. Quando a gente mexe com essas ações constitucionais, com esses remédios constitucionais, né, nós estamos falando de um procedimento que nós devemos sempre ampliar a extensão de aplicabilidade do mandado de segurança, né? Nunca restringir. Claro, né? Sempre observando aí os requisitos legais, as hipóteses de cabimento, tá bom? Vocês vão ver que eu vou utilizar o termo impetrar mandado de segurança, né? E até agora a gente fez as duas petições iniciais e a gente falou, não, vamos ajuizar, vamos propor, né? Vamos dar entrada na ação, né? Eu vou utilizar o termo impetrar aqui só para utilizar o termo da lei, tá? Habitualmente, na prática, a gente fala que vai impetrar um mandado de segurança, mas é porque é um termo que está na lei, né? A Lei 12.016 de 2009 fala, lá no artigo 3º, por exemplo, que o titular do direito livre de certo poderá impetrar, né, o mandado de segurança. Nada obsta, né, nada impede que você fale, ajuizar, propor, mas só para usar o termo da lei e só para justificar para vocês o porquê que eu vou usar aqui o termo impetrar, tá bom? Então, muito bem. A previsão legal do mandado de segurança está lá no inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, traz para a gente um conceito do mandado de segurança e mais do que isso, né? Traz para a gente as hipóteses de cabimento, fala um pouquinho de legitimidade, em linhas gerais ele já fala para a gente quando a gente vai poder utilizar o mandado de segurança. Nós temos a Lei 12.016 de 2009, né, que instrumentaliza daí, né, o inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal e traz para a gente os demais elementos, né, que a Constituição Federal não trouxe, né, não falou sobre isso. E por óbvio também não falaria, deixou para a lei regulamentar toda essa questão. Então, é isso que a gente vai falar a partir de agora, sobre o inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal e da Lei 12.016 de 2009. Tá bom? Para a gente entender o que consta do inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, né, lá nos direitos e garantias do cidadão, nós podemos entender alguns aspectos que eu trago aqui para vocês agora. Primeiro, a natureza jurídica do mandado de segurança é de petição inicial, tá bom? Se é petição inicial, quando a gente vai elaborar o mandado de segurança, nós devemos seguir o inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, a Lei 12.016 de 2009 e os seus artigos, né? E, subsidiariamente, também o artigo 319 do Código de Processo Civil, que traz para a gente os requisitos da petição inicial. Então, tenham em mente, a natureza jurídica do mandado de segurança é petição inicial. Sendo petição inicial, agora a gente já temos essa noção que ele se trata de uma petição inicial, agora a gente vai ver as hipóteses de cabimento do mandado de segurança, tá bom? Então, no primeiro momento, a gente diz que ele visa proteger direitos individuais e coletivos. Direitos individuais, o meu direito, o direito de vocês, o direito dos outros indivíduos. Direitos coletivos, quer ver um exemplo? A OAB, quando vai defender o interesse dos advogados, da coletividade dos advogados, se for o caso, pode impetrar o mandado de segurança coletivo para proteger o interesse dos advogados. O CRM pode impetrar um mandado de segurança para proteger os interesses dos médicos. Determinado sindicato pode impetrar um mandado de segurança
para proteger os interesses dos associados, das pessoas vinculadas a esse sindicato. Quando se tratar de direito líquido e certo, o que é direito líquido e certo? Por direito líquido e certo, acho que vai tratar de forma mais detalhada para frente, só para não passar de batido aqui sobre o tema. Por direito líquido e certo, você pode entender aquele direito inconteste, aquele direito que você prova de plano, né? Não vai precisar de uma instrução probatória para conseguir comprovar a violação ao teu direito líquido e certo. Nós conseguimos demonstrar já com documentos anexados, juntados à petição inicial, tá bom? Direitos que não são amparados pelo habeas corpus, né? A lesão, eventual direito, que não seja amparada pelo habeas corpus nem pelo habeas data. Habeas corpus, direito de ir e vir. Habeas data, acesso à informação, né? A Constituição traz claramente que nós não podemos confundir. Se é o caso de habeas corpus, é habeas corpus. Se é o caso de habeas data, é habeas data. Não é amparado pelo nenhum dos dois. Nós analisaremos o caso, vamos verificar as hipóteses de cabimento e aí faremos o nosso mandado de segurança. Bom? Decorrente de uma ação ou omissão de uma autoridade, né? Veja, a gente está tratando de um ato ilegal, um ato arbitrário, decorrente de abuso de poder, por exemplo, de uma determinada autoridade. Ação ou omissão, né? Os requisitos do mandado de segurança. Então, olha, em linhas gerais, né? O mandado de segurança é um instrumento constitucional, que a Constituição Federal permite o seu uso quando há um ato ilegal, há um ato arbitrário que viole um direito líquido e certo, ou um ato praticado por um agente do Estado, pelo próprio Estado, enfim, que precise da tutela jurisdicional. Nós estamos falando, então, de um instrumento processual constitucional, tá bom? Começamos pela legitimidade, para a gente entender agora, dissecando aí um pouquinho, o que o inciso 69 do artigo 5º da Constituição fala, bem como a Lei 12.016 de 2009. Legitimidade. Quando a gente fala em legitimidade, a gente lembra de quem? De partes da ação, né? Autor e réu, autor e réu. Nesse caso, como a gente vai usar o termo impetrar, o mandado de segurança, nós podemos falar impetrante e impetrado. Quem é o impetrante? Quem que vai propor? Quem que vai impetrar o mandado de segurança? Ora, quem teve o direito lesionado? Quem? O indivíduo, o órgão, enfim, a entidade, né, de classe que defende os interesses daquela determinada categoria. Então, o indivíduo, a OAB, o CRM, eventualmente um sindicato. Estes vão ser os impetrantes, seja o mandado de segurança individual, seja o mandado de segurança coletivo. Em face de quem vai ser impetrado esse mandado de segurança? Quem vai compor o polo passivo da lide? Via de regra, a gente pode vincular assim a um ato praticado por algum agente que exerça alguma função estatal. Então, por um agente político, por um agente administrativo, um ato praticado por eles. Só por eles, Cláudio? Não, não só por eles. Nós temos uma outra possibilidade de impetrar o mandado de segurança em face de um agente de pessoa jurídica de direito privado, né? Quando esse agente de direito privado, essa pessoa jurídica de direito privado, está exercendo uma atividade que foi delegada por um órgão público. Então, quando ele está desenvolvendo essa atividade delegada, se algum ato foi praticado e nós queremos impugnar esse ato, nós podemos manejar, impetrar, então, um mandado de segurança para impugnar esse ato que foi praticado, tá bom? Cabimento. Nós temos as hipóteses de cabimento no inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, que nós já vimos e estamos vendo, né? E lá na Lei 12.016 de 2009. Nesse momento, eu quero trazer para vocês a previsão contida no artigo 5º da Lei 12.016 de 2009, que fala que não caberá, né? A leitura aqui é a contrária. O artigo 5º ele fala assim, não se considerar mandado de segurança e traz 3 hipóteses para a gente. É importante, para a gente seguir a sequência da lei, abordar essas 3 hipóteses, tá bom? Então eu vou ler. O inciso 1 do artigo 5º fala: de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.
Ora, por que não caberia mandado de segurança nesse caso? Nós temos um ato administrativo que foi praticado. Veja, nesse exemplo, a própria legislação que tutela essa questão lá de direito administrativo prevê a possibilidade de interpor em face dessa decisão um recurso administrativo com efeito suspensivo. Se ele possui efeito suspensivo, esse ato praticado não vai surtir, pelo menos nesse momento, um efeito, um prejuízo, né, para o interessado. Não haveria o porquê da parte, nessa situação, provocar a jurisdição para questionar a validade, para questionar a ilegalidade ou a legalidade desse ato administrativo que foi praticado. Aqui a questão, ela se torna processual. A gente pode ir um pouquinho adiante e falar que a parte não vai ter, nesse caso, o interesse processual. Não vai estar ausente o interesse de agir, porque a partir do momento que a legislação lá que trata dessa questão administrativa prevê a possibilidade de você interpor um recurso administrativo com efeito suspensivo, o efeito desse ato não vai ser praticado desde já. Não vai surtir um efeito, não vai ter um prejuízo de plano para o interessado. Tá bom? Então, guardem na cabeça. Não há interesse processual, ausente interesse de agir nessa situação do interessado. O inciso 2 do artigo 5º, ele fala de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A leitura do artigo já esclarece, né? É o que ele quer dizer. Mas aqui eu me sinto na obrigação de comentar com vocês o que acontece hoje, que está acontecendo, quando a gente interpõe um recurso de agravo de instrumento. Né? O porquê de fazer a analogia? Nós sabemos que o mandado de segurança possui a natureza jurídica de petição inicial. Então, o mandado de segurança não é recurso. Aí vem a pergunta, nós podemos utilizar o mandado de segurança como recurso? A resposta, num primeiro momento, é não. Por quê? Porque contra a decisão judicial, nós vamos fazer o quê? Nós vamos interpor o recurso que a legislação prevê. Quando não haja um recurso previsto na legislação, nenhuma outra medida judicial capaz de impugnar o ato jurídico, né? A decisão judicial, em algumas exceções. Em raras exceções, nós podemos utilizar do mandado de segurança. A analogia que eu quero fazer com vocês com o agravo do instrumento é a seguinte. Nós temos lá a previsão contida no artigo 1015 do Código de Processo Civil, que fala que caberá agravo do instrumento em face de decisão interlocutória que verse sobre, dois pontos. Traz lá 10 ou 11 incisos, 10 ou 11 decisões interlocutórias em face das quais nós poderíamos interpor o recurso de agravo do instrumento em um parágrafo único. Muito bem. Esse rol do artigo 1015 do CPC, ele é taxativo? Olha, parte da doutrina entende que sim. Né? Se ele é taxativo, só caberia a interposição do recurso de agravo do instrumento, então, em face daquelas decisões que estiverem ali. Ótimo. Pelo CPC, se for proferida uma decisão interlocutória que não esteja no rol taxativo do artigo 1015, o que o interessado, o que a parte deve fazer? Peraí, leitura do parágrafo 1º do artigo 1009 do Código de Processo Civil. Aguardar o processo, a sentença, e se for do interesse dele, e se ele quiser, né, alegar, impugnar aquela decisão que foi proferida na preliminar do recurso de apelação. Estaria ausente o instituto da preclusão nesse caso. Então, caso a decisão interlocutória não esteja no rol do 1015, o interessado à parte aguarda a sentença para, se for o caso, alegar na preliminar do recurso de apelação. Agora, o problema existe quando é proferida uma decisão interlocutória no meio do processo, essa decisão não está no rol, entre aspas, taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, e essa decisão é capaz de causar prejuízo. Os efeitos dela começam a surtir desde o momento que a parte foi intimada e causa prejuízos à parte, causa prejuízo ao interessado. O que fazer? Esperar a sentença para alegar na preliminar do recurso de apelação? Mas dá para esperar? E os prejuízos que a parte vai sofrer a partir do momento que for proferida aquela decisão, eles vão ser suportados? Não há como se manifestar contra, se insurgir contra aquela decisão? Houve uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, no final de 2018, que mitigou
nessa atividade. Então, mais ou menos assim, a decisão fala que você poderia interpor um recurso de agravo do instrumento em face de uma decisão interlocutória que não estivesse ali. Mas é uma decisão que foi proferida pelo STJ, enfim, que nós, operadores do direito, podemos observar. Mas não há aqui uma segurança, uma certeza de que os tribunais também vão acabar seguindo ela. Né? Então, num primeiro momento, nós podemos seguir a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e interpor o agravo do instrumento. O que o tribunal vai dizer? Conheço? Ótimo. Se ele não conhecer, o que a gente faz? E aí? A dica que fica aqui é a seguinte: nesse caso, eu repito, o mandado de segurança possui a natureza jurídica de petição inicial, não é recurso. Mas nesse caso, a gente está autorizado pela doutrina e por parte da jurisprudência também a impetrar o mandado de segurança em face dessa decisão judicial. Por quê? Porque não haveria um recurso apropriado previsto na legislação para a gente se insurgir em face dessa decisão. São exceções, são raras exceções. Podem ocorrer outras, tá? Há quem diga que no juizado especial também a possibilidade de impetrar o mandado de segurança em face de algumas decisões quando não há um recurso apropriado. Então, por favor, só guardem isso. Havendo um recurso apropriado, você vai impugnar aquela decisão com o uso do recurso. Tá? Não havendo, veja se existe algum outro meio legal, alguma outra previsão legal. Por último, caso você não tenha mais nenhuma possibilidade e consiga demonstrar a existência dos requisitos, a existência do cabimento do mandado de segurança, aí você pode se utilizar, tá, do mandado de segurança. Mas veja, são raras exceções. Mandado de segurança não é recurso, tá bom? A gente vai voltar a falar sobre isso quando for tratar do agravo do instrumento no segundo bimestre. A gente vai falar bastante, tá bom? E o inciso 3 fala que não cabe o mandado de segurança não se considerar o mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. Por quê? Porque em face de decisão judicial transitada em julgado, cabe a ação rescisória, prevista no artigo 966, 966 do Código de Processo Civil. Tá bom? Então, o artigo 5º, ele traz essas hipóteses em que não se considerar o mandado de segurança. Comentamos um pouquinho aqui, contextualizamos um pouquinho o que é que elas querem dizer. Tá bom? Eu coloquei na sequência uma jurisprudência que fala da possibilidade de você impetrar, né, um mandado de segurança em face de algumas decisões judiciais teratológicas, né, a doutrina e a jurisprudência falam assim, mas só lembrem, natureza jurídica de petição inicial não é recurso, só em raras exceções, quando não há uma previsão legal de um instrumento, de um recurso próprio, né, para impugnar aquela decisão, você pode se utilizar do mandado de segurança, mas tem que ter um extremo cuidado, tá bom? Cuidado. Primeiro, o instrumento jurídico previsto na lei. Bom? Direito líquido e certo. O que a gente pode entender por direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele direito inconteste, é aquele direito que a parte impetrante, que está dando entrada, né, que está protocolando a petição inicial do mandado de segurança, consegue comprovar de plano, desde já, com a juntada de documentos. Né? A liquidez e a certeza, elas estão vinculadas à natureza da prova que você está fazendo. Né? Você tem que estar bem convicto quando você vai impetrar o teu mandado de segurança de que você está conseguindo comprovar o teu direito líquido e certo já com a petição inicial. No mandado de segurança, nós não temos uma fase de instrução probatória, é uma fase processual de instrução probatória. Não vai, via de regra, não tem. Pode ter algumas exceções, mas pelo rito especial do mandado de segurança, o juiz não vai proferir um despacho determinando as partes que especifiquem as provas que pretendem produzir, porque toda a prova documental já deve ter sido anexada com a petição inicial a ponto de demonstrar o direito líquido e certo do impetrante. Então, por liquidez e certeza, vincule a prova, né, que você já está anexando à petição inicial, e essa prova ela deve ser inconteste. De plano, a parte deve demonstrar na petição inicial a existência e a eventual violação desse direito líquido e certo. Tá bom? Não vai ter a possibilidade de instruir o processo. Tá
bom? Salvo algumas exceções, de repente, que um ou outro pode ultrapassar, pode enfrentar, né? Mas a prova aqui deve ser contundente já com a petição inicial, tá bom? Isso é direito líquido e certo. Não vincule o direito líquido e certo necessariamente ao direito material. Vincule sim a liquidez e a certeza a prova documental que você está anexando para demonstrar a existência desse direito líquido e certo. Tá bom? Eu coloquei algumas jurisprudências nos slides para vocês seguirem e verem ali que elas, as próprias jurisprudências, né, o entendimento dos tribunais é nesse sentido. Liquidez e certeza vinculada à prova, que se faz já na petição inicial. Aí a gente usa esse termo, prova pré-constituída. Porque já que eu não vou ter um momento processual para demonstrar isso para o juiz, né, eu tenho que ter ela já pronta, né? Eu já tenho que ter essa prova pré-constituída para trazer no processo do mandado de segurança e mostrar isso para o juiz. Tá bom? Isso então é prova pré-constituída. Mandado de segurança coletivo, eu só trouxe para vocês aqui o inciso 70 do artigo 5º da Constituição Federal. A gente já comentou ali no começo, né, que cabe o mandado de segurança coletivo, e aí tem aqui a legitimidade, por exemplo, do partido político, da organização sindical, da entidade de classe, na defesa do interesse coletivo dos associados, tá bom? Prazo, não podemos deixar de falar de prazo, né? Com prazo não se brinca. Sempre vamos falar isso, né? Prazo do mandado de segurança são 120 dias, né? É um prazo decadencial, né? A gente sabe dos efeitos do prazo decadencial, ele não se interrompe. Previsão legal do prazo está lá no artigo 23 da lei 12.016 de 2009, tá? Houve uma discussão aí em um determinado período se haveria a possibilidade de uma lei limitar temporalmente, né, estipular um prazo de 120 dias quando a Constituição não limitou o exercício desse direito. O STF entendeu que sim, é constitucional essa previsão legal que limita o prazo de 120 dias para impetrar o mandado de segurança com base, né, no princípio da segurança jurídica, né, para não deixar lá vago, um prazo amplo para a parte impugnar um determinado ato administrativo, um determinado ato que ele queira impugnar, que ele se sentiu prejudicado, tá bom? Então, são 120 dias, um prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. E aí você pergunta, bom, o Código de Processo Civil, os prazos são em dias úteis. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, os prazos são em dias úteis. Esse prazo de 120 dias, a contagem a gente faz em dias úteis ou em dias corridos? Em dias corridos, né? Nesse caso, há uma previsão específica aqui, o artigo 23 traz pra gente, são 120 dias corridos, não dias úteis, tá bom? Eu trago também jurisprudência para vocês nessa discussão que teve quanto à legalidade da limitação temporal, mas é sim legal, é sim constitucional, tá bom? Uma outra característica do mandado de segurança é quando o juiz profere a sentença, não vai ter condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Você pode estipular com o teu cliente, na hora de fazer o teu contrato de prestação de serviços, você pode estipular, entre as cláusulas do contrato de prestação de serviços, a cobrança dos honorários advocatícios contratuais. Mas, no processo, o sucumbente não vai efetuar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Previsão expressa da lei, do artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Tá? Na verdade, ele traduziu, o artigo 25 da lei traduziu a previsão da súmula 512 do Supremo Tribunal Federal. Então, não há condenação na ação do mandado de segurança em honorários advocatícios sucumbenciais. É da índole, é da natureza da ação do mandado de segurança, tá bom? Os honorários contratuais são os honorários que você, advogado, vai contratar com o teu cliente. Salvo o processo que tramite sob a égide da justiça gratuita, na justiça gratuita não há possibilidade, se não for justiça gratuita, você vai poder contratar com o teu cliente os honorários lá, mas honorários advocatícios sucumbenciais não vai ter hipótese alguma, tá bom?
modalidades, a doutrina traz para a gente, né? Existe o mandado de segurança repressivo e preventivo. O repressivo é o mandado de segurança em face de um ato que já foi praticado. O preventivo é o mandado de segurança impetrado em face de um ato que ainda não foi praticado, mas há uma ameaça. Uma ameaça não só da prática dele, mas também do dano, do prejuízo, da violação do direito líquido e certo. Não basta uma simples ameaça. Há que se ter aqui uma ameaça convicta, uma ameaça real de vir a ocorrer essa lesão ao direito líquido e certo. Senão não há possibilidade de impetrar o mandado de segurança. Tá bom? Cabe medida liminar quando a gente impetra o mandado de segurança? Sim, cabe o pedido de medida liminar. Mas veja, não é obrigatório o pedido de medida liminar e mandado de segurança? Não, né? Não é obrigatório. Talvez, na maioria dos mandados de segurança que a gente acabe fazendo aí no dia a dia, habitualmente nós podemos pedir a medida liminar, mas a gente só pode pedir a medida liminar quando estão presentes os requisitos, né? Autorizadores da concessão, né, da medida liminar, tá bom? Então, não é obrigatório, mas o artigo 7º da Lei 12.016 de 2009 permite ao impetrante o pedido, né, liminar, o pedido urgente para a concessão dessa medida desde já. Quais são os requisitos que tem que ter presentes? São dois: o fumus boni iuris e o periculum in mora. A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Por fumaça do bom direito, aí a gente pode entender o direito que ampara a pretensão do impetrante. E o perigo da demora? O perigo da demora é assim. A gente já falou mais ou menos em sala de aula o que significa, mas é aquela ideia. Poxa, nós temos elementos convictos aqui, nós estamos bem certos, estamos trazendo vários elementos para o juiz para que ele possa deferir o direito para o nosso cliente. Mas quando que ele vai deferir? Lá na sentença. Aí vai ter recurso de apelação, vai ter recurso especial, vai ter recurso extraordinário. Afora o efeito que o recurso vai ser recebido, se você for esperar o trânsito em julgado para daí fazer valer, efetivar a decisão que for proferida, veja, alguns prejuízos já vão poder ter sido causados, né? Então, nesse caso, por perigo de demora, a gente pode entender a demora natural no andamento da ação pode gerar mais prejuízos afora os que já foram gerados para o nosso cliente. Tá bom? Então é mais ou menos nesse sentido. Doutor, nós precisamos que o senhor defira isso já, nesse momento processual. Nós estamos comprovando a alegação de direito está bem demonstrada, probatória também, e olha o prejuízo que pode ser causado caso o senhor reconheça esse direito só lá no final, só lá na frente. Isso é o perigo de demora. A gente pode utilizar aqui os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, tá? A probabilidade do direito e o perigo de dano, o perigo da ineficácia da decisão posterior a ser proferida. Lembra? A gente tratou isso na nossa segunda petição inicial, no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, especialmente o artigo 300. A doutrina acata a possibilidade de a gente falar também em tutela de urgência. Eu uso para vocês medida liminar porque é o termo que o artigo 7º da Lei 12.016 de 2009 fala, tá bom? Mas então lembrem, há a possibilidade de pedir medida liminar? Sim, há, contanto que estejam presentes esses dois requisitos, tá bom? Contanto que estejam presentes esses dois requisitos. Então, muito bem. Até aqui, eu acho que deu para a gente esclarecer quais são as hipóteses de cabimento, né, os requisitos da petição inicial do mandado de segurança. A gente tem um caso concreto, analisando ele, a gente tem condições de optar pela impetração, por impetrar o mandado de segurança, naquele caso, para resguardar o direito do nosso cliente. Como funciona o processo? Ele possui como característica aqui, o rito especial do mandado de segurança, a celeridade. Então você veja, nós temos a petição inicial, instruímos com os documentos, os autos vão conclusos ao juiz, distribuímos, né, enfim, no sistema digital, os autos vão conclusos ao juiz. Ele vai fazer uma análise primeira dos requisitos do mandado de segurança, inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal, presença dos requisitos da Lei 12.016 de 2009 e requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.
Caso ele entenda que falta algum elemento, que ele precise de algum esclarecimento, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. A parte pode emendar, enfim, volta concluso. Se o juiz entendeu que estão cumpridos os requisitos, estão preenchidos os requisitos, ele recebe a petição inicial. Se houver um pedido de medida liminar, ele vai deferir ou ele vai indeferir. Okay? Depois disso, ele vai mandar, aqui presta atenção, ele vai mandar notificar a parte contrária. Ele vai mandar notificar a autoridade coatora ou impetrado para prestar informações. Ele não vai citar para contestar. Isso daqui vai dar uma diferença que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali um detalhe, tá? Então, ele vai determinar a notificação da autoridade coatora para prestar informações, tá bom? Feito isso, prestadas as informações no prazo legal, o juiz intima o representante do Ministério Público para que ele emita um parecer e depois os autos vão conclusos ao juiz para ele proferir a sentença, tá bom? Então você veja aqui, ó, não tem aqui a possibilidade do impetrante se manifestar sobre as alegações do impetrado nas informações, não há aqui uma fase processual para instrução probatória. Né? Mas não tem de propósito, porque o rito do mandado de segurança não permite esse tipo de instrução probatória, esse tipo de fase processual, porque aqui a gente tem que ter em mente a necessidade de se instaurar a celeridade ao mandado de segurança, dada a natureza do direito que está sendo questionado, dado as hipóteses de cabimento que a gente viu aqui, tá bom? Celeridade. Celeridade é um princípio condicional que deve ter em todos os processos, mas aqui está embutido, né? É da índole do próprio mandado de segurança. Uma coisa que, da idade de sentença cabe recurso, de apelação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal, cabe recurso especial se a matéria for infraconstitucional, cabe recurso extraordinário se a matéria for constitucional. Mas um detalhe só que eu preciso comentar com vocês né, a gente está trabalhando, conforme o caso que eu vou passar para vocês para a gente elaborar aqui no Moodle, de um mandado de segurança impetrado no primeiro grau de jurisdição, mas pode depender. A competência aqui ela pode variar. Tá? A competência pode ser originária de um Tribunal de Justiça, de um Tribunal Regional Federal, de um Superior Tribunal de Justiça ou de um Supremo Tribunal Federal. Tá? Vai depender de quem praticou o ato que nós formos impugnar. Tá bom? Então, eu estou dando exemplos para vocês aqui do primeiro grau de jurisdição, mas, por favor, não se esqueçam que ele pode ser impetrado no segundo grau, dependendo de quem praticou o ato. A gente pode impetrar lá no STJ, em Tribunal Superior, no STJ, no STF, no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, dependendo de quem praticou o ato, tá bom? Regras básicas de competência, que a gente viu na nossa primeira ou na nossa segunda aula, lá em sala de aula, tá bom? Aí eu trouxe para vocês alguns artigos da lei que fala da petição inicial, fala da sentença, fala dos efeitos que o recurso de apelação vai ser recebido, tá bom? Revelia. Eu falei para vocês que o impetrado ele vai ser notificado para prestar informações. E a gente pode pensar que é uma questão processual só para a gente debater, para a gente discutir, tá bom? Para a gente contextualizar um pouquinho ali algumas regras de direito processual civil, tá? Incide os efeitos da revelia previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil se o impetrado não prestar as informações? Veja. Num primeiro momento, a gente pode afirmar que não. Por que não incidiria os efeitos da revelia? Porque o impetrado, foi o que eu salientei para vocês aqui atrás, um pouquinho para trás, né? O impetrado, ele é notificado para prestar informação, ele não é citado para contestar. E a leitura do artigo 344 do Código de Processo Civil, a gente faz exatamente nesse sentido. Aquele que não apresentar a contestação devidamente citado, ok? A citação é um ato, a notificação é um outro ato. A ausência da contestação, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. A ausência ou apresentação intempestiva da contestação, né? A ausência das informações não vai ter o condão de gerar, então, os efeitos que a ausência da contestação gera. Não vai ter o condão de gerar os efeitos da revelia, tá bom? Então, notificar é diferente de citar. Informações é diferente de contestação.
Embora nas informações a gente verifica que a PGM, PGE, enfim, Procuradoria da União também, além de sustentar o ato que já foi praticado na via administrativa, ela pode impugnar também os requisitos de admissibilidade, de cabimento do mandado de segurança, né? Se a autoridade administrativa, a autoridade coatora entender que não estão presentes. Ela pode trazer também esses elementos nas informações para servir de base para o juízo julgar. Tá bom? Então, a revelia, nesse caso, se a gente partir desse raciocínio, não incidiria. Os efeitos do artigo 344 do CPC, nesse caso, não incidiriam. Tá bom? Ó, eu me sinto na obrigação de passar para vocês duas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, tá? As súmulas 414 e 417, que são utilizadas no processo do trabalho, né? Nós não vamos utilizar essas súmulas aqui no processo civil, no nosso caso, tá? Mas eu acho importante trazer elas para vocês porque elas falam da possibilidade de, na ausência de um recurso apropriado para impugnar uma decisão proferida lá numa reclamação trabalhista, lá num processo trabalhista, ser impetrado o mandado de segurança. Ou, então, se houver um recurso, previsto na legislação, o recurso. Se não houver, com base nas súmulas 414 e 417 do Tribunal Superior do Trabalho, lá no processo do trabalho, há a possibilidade de manejar, de impetrar o mandado de segurança. Tá bom? Para terminar, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês a opção que existe no momento em que a gente vai impetrar o mandado de segurança, né? Então vocês viram que para a gente utilizar o mandado de segurança, nós temos que observar a existência de um direito individual ou coletivo, um direito líquido e certo, uma ação ou omissão de uma autoridade, via de regra vinculada, via de regra, né? Por favor, existe a exceção que eu comentei com vocês, via de regra vinculada a um ato de um agente estatal, de um agente administrativo, salvo a exceção, tá bom? Não amparado pelo habeas corpus, não amparado nem pelo habeas data. Nesse caso aqui, a gente poderia pedir a medida liminar. Uma vez demonstrados esses requisitos, as hipóteses de cabimento do mandado de segurança, ótimo, nós optaríamos pelo mandado de segurança. Celeridade é uma vantagem processual, uma vantagem legal do rito especial do mandado de segurança, tá bom? Agora, eu te digo o seguinte, se você estiver na dúvida, no momento, o cliente chegou para você e está conversando com você, você está na dúvida da existência do direito líquido e certo, você está com dúvida na comprovação de plano do direito líquido e certo, em algumas situações, você pode optar pela propositura de uma ação ordinária e pedir um deferimento de uma liminar através de uma tutela de urgência. Tá? Então, ao invés do mandado de segurança, você optaria por seguir o procedimento comum. Mas daí você não vai utilizar todos esses requisitos, todas essas hipóteses de cabimento que a gente falou aqui até agora nessa aula. Você vai utilizar o artigo 318, 319 e seguintes do Código de Processo Civil. Cláudio, mas qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, no procedimento comum, vai ter a petição inicial, vai ter a contestação, vai ter a impugnação da contestação, vai ter a instrução probatória. Vai sim, o processo ele pode se alongar até vir a sentença, até que a jurisdição seja prestada de uma maneira efetiva. Então, nesse caso, quando eu falo em vantagem por optar pelo mandado de segurança, é justamente por causa da celeridade, pela possibilidade de eu conseguir demonstrar ao juízo desde já a violação ao direito líquido e certo e todos os demais requisitos e ter a prestação jurisdicional de uma forma mais rápida, dentro da lei. Mas daí, cada caso é um caso, né? A dica final que fica é, se você conseguir comprovar a existência de todas as hipóteses de cabimento, de todos os requisitos que a gente viu até aqui, opte pelo mandado de segurança. Eu acho que ele vai trazer mais benefícios, ele pode, né? Ele pode trazer mais benefícios processualmente falando ao teu cliente. Caso você tenha dúvida se existe o direito líquido e certo, para evitar o indeferimento da petição inicial mais para frente, você pode optar, ou é um ou é outro, não os dois juntos, né? Você pode optar em, ao invés de utilizar o impetrar o mandado de segurança, seguir então a via do procedimento comum,
tá bom? Mas tudo isso que a gente falou até aqui sobre o mandado de segurança é para mostrar para vocês as vantagens, né, processuais que o mandado de segurança possui. Tá bom, pessoal? Então, no final eu trago algumas jurisprudências aqui para vocês verem que as hipóteses de cabimento elas são importantes. Às vezes nós temos dificuldade de visualizar a existência ou não desse direito líquido e certo. No nosso caso, não, né? No nosso caso ali vai estar claro, a gente vai discutir, a gente vai debater. Na próxima live que a gente fizer, a gente vai conseguir deduzir, tá? Mas uma prova da UAB, de repente, que vocês forem se deparar, num caso prático, daqui a pouco vocês como advogados vão estar assinando a petição para vocês visualizarem, tá? Então, todo o cuidado do mundo, né? Toda precaução, sempre cautela é muito bem-vinda, mas certamente vocês vão conseguir identificar. É convicção no momento de propor a medida judicial, tá bom, pessoal?